Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Estaremos hoje entrando em um assunto benéfico. Na verdade, estaremos pegando hoje o livro. O livro se chama Os Problemas Teóricos da Tradução, escrito por um conceituado linguista francês, o nome dele Georges Mounin, né? Na primeira parte do livro, ao qual se chama, o primeiro capítulo, A Tradução como Contato de Línguas, né? Quando a pessoa está aprendendo ali o idioma e ela deseja, a coisa que ela mais almeja não é senão se expressar e entender a expressão do próximo. Se expressar com tudo aquilo que ela iria se expressar da mesma forma da eloquência que ela iria se expressar naquela língua materna, a língua mãe dela, naquela outra língua secundária, né? Ou entender de uma forma mais veemente e clara, assim como se fosse a sua língua materna, né? A expressão daquele terceiro que está falando com uma outra língua, outro idioma ali, terciário, um exemplo assim. Como fala na primeira parte do capítulo, por um dos escritores de alguns dos jornais do New York, né, de Nova York, segundo Uriel Weinreich, ele fala o quê? Pode-se dizer que duas ou mais línguas estão em contato quando são empregadas alternativamente pelas mesmas pessoas. Então, quando estamos ali, você aprendeu a tua língua, ou você está na etapa de aprendizado, e você está naquela parte, naquela barreira que todos nós paramos. Quando você está aprendendo, você sabe que você entender é mais fácil, mas quando você vai falar, se expressar, é algo que às vezes a pessoa se autobloqueia, e isso não deve acontecer. É uma fase difícil de passar aquele degrau, literalmente, de você parar de só apenas entender e passar a se fazer com que o próximo te entenda, né? Então, quando há aquele contato entre duas pessoas, seja um contato individual ou um contato coletivo, individual você e aquela pessoa apenas estão ali conversando, seja pelas redes sociais ou seja um contato presencial assim, ou quando você está sendo aquele tradutor entre duas pessoas, usando aquela língua X para que aqueles ambos entendam aquela língua, na verdade, ou se auto-entendam ali. Então, quando há aquele contato entre as duas pessoas, há empregado o bilinguismo. Será empregado o termo o bilinguismo. E como se fala, e o fato de uma mesma pessoa empregar duas línguas alternativamente constitui aquilo que é chamado de bilinguismo, né? Então, esse termo pode ser às vezes um termo que soa estranho aos nossos ouvidos quanto leigos, né? A pessoa que é leiga ainda ouve a palavra bilíngue, e o que será? Ela não sabe ainda, trilíngue, poliglota ou vai passando outros termos para frente ainda, não é verdade? Pois ela fica tão ali atrelada apenas na tua língua mãe, apenas ao português, um exemplo no nosso caso assim, e nem se dá conta, mesmo sabendo, se percebendo, né, que existem ali outras línguas, outros idiomas, que ela pode se aventurar em aprender para se expressar e entender a expressão do próximo. E de acordo com Weinreich, este nosso companheiro, nosso amigo do livro aqui, na verdade, ele fala, pelo simples fato de duas línguas estarem em contato na prática alternada de um mesmo indivíduo, torna-se em geral possível apontar na linguagem desse indivíduo exemplos de desvios em relação na linguagem desse indivíduo. Ou seja, esse indivíduo, essa pessoa que começou a aprender a língua, ela poderá ser notada nela, ou ela poderá notar em si mesma alguns desvios de língua, alguns desvios linguísticos, né? Seja aquela pessoa que está traduzindo um texto e ela almeja literalmente fazer uma tradução, não arredondando, mas uma tradução literal, né? Tudo aquilo que você usou dos termos na língua X, você usará para jogar para a língua Y, e esse é um dos erros que as pessoas poderão cometer, na verdade, mesmo que seja um exemplo daquelas línguas que pertencem ao mesmo grupo linguístico. Vamos jogar assim um exemplo. Ou também aquelas línguas que são parecidas, né? Como podemos pensar o português e o espanhol. Você vai traduzir ao pé da letra 100%, às vezes dá um erro, você não entende por que deu um erro, sendo que as línguas são tão parecidas que parecem que uma é a versão da outra, só que falada ou errado ou diferente, ou acrescentando algo ou tirando algo, né? Então esse é um exemplo das línguas que se parecem. E daquelas línguas que pertencem a outros grupos linguísticos distantes, longínquos, um exemplo, o idioma semita, né? As línguas aos quais compõem o grupo do idioma semita, um exemplo assim, o árabe, o hebraico, o aramaico, né? Ou as línguas eslavas, por que não falar do russo, do ucraniano, de outras línguas assim, né? Que pertencem aos seus grupos linguísticos, porém quando casadas, unidas para a tradução,
deverá ser respeitada uma questão, para que não haja, como o próprio tema do livro fala, os problemas teóricos da tradução. A pessoa pensando que irá falar falar nessa língua, na língua X, e terá que falar também na outra língua, sem que se atente que às vezes deverá ser dito e meio, ou seja, deverá se acrescentar alguma coisa, para que a mensagem siga, ou seja, compreendida, chegue da forma compreendida. O objetivo não é traduzir ao pé da letra para que fique aquela questão robótica. Eu, Antônio, você, João, fica assim. Eu sou o Antônio, você é o João. Então, quando estamos falando em outra língua, às vezes pode soar como o literal Homem das Cavernas falando assim. E a observação que é dado também, esse Weinreich, ele insiste em afirmar que o lugar de contato das línguas, isto é o lugar onde se realizam as interferências entre as duas línguas. O local da prática mesmo do idioma é quando estão ali havendo aquelas interferências, na verdade linguísticas, aos quais podem persistir ou desaparecer, é sempre um falante individual, né? Aquela pessoa que está aprendendo a tua língua padrão, teu idioma, a língua mãe, né? A língua pátria, um exemplo assim. Um exemplo nosso português, está estudando na escola as questões da gramática. O que é a gramática? A gramática é aquilo que é a matéria ao qual estuda a escrita correta das palavras e a pronúncia correta das letras, um exemplo assim, né? Aí a pessoa passa a estudar ali a dialética, aquela questão das expressões. Você deve se expressar da melhor forma, compreender a expressão da melhor forma, usar palavras ali, que chega agora na parte da retórica, usar palavras específicas para que você não fique falando muitas coisas ao invés de ter possivelmente apenas falado uma única palavra. Em vez de você mencionar uma frase inteira, já exemplifica e já simplifica em uma única palavra. Então o uso da retórica, da dialética e da gramática são coisas importantes para toda a língua, né? E você, olha só, que está aprendendo tais matérias na tua língua oficial, na tua língua mãe, tua língua pátria, na verdade, não pense que as mesmas regras gramaticais ou da dialética ou da retórica irão se aplicar 100% naquela língua que você almeja traduzir e almeja buscar, né? E como consta no livro aqui, lendo, a observação do comportamento das línguas em situações de contato através dos fenômenos de interferência. Então, quando você está ali traduzindo simultaneamente, se expressando simultaneamente ou entendendo a expressão do outro simultaneamente, deverá existir uma interferência. Ou existirá uma interferência, e seus efeitos sobre as normas de cada uma das línguas expostas ao contato, né? Aquelas línguas que estão ali se expostas, elas sofrerão algo quando se entram em contato. Os dois idiomas que estamos falando aqui, eles deverão sofrer uma alteração, literalmente. É mais aquela questão que nos capítulos posteriores do livro fala sobre o empréstimo linguístico, literalmente assim, né? Eu vou falar um exemplo, Ana Abdullah, em árabe, um exemplo assim, né? Eu, Abdullah. Né? Se fosse traduzir para o português, nós deveríamos emprestar algo, ou pegar emprestado algo do português. Estamos falando aqui em árabe, Ana, pronome pessoal eu, né? Ana Abdullah. Eu, Abdullah. Então, quando eu vou jogar para aquela outra língua do lado, que existe o verbo ser e estar, no caso português aqui, eu teria que acrescentar na tradução, eu sou o Abdullah. Um exemplo assim. Esse é um exemplo pequeno de um empréstimo linguístico. Não é? As pessoas às vezes estão aprendendo, ou no caso do hebraico falando Ani Abdullah. Ani sou eu também em hebraico. Porém não existe o sou, o verbo ser e estar. E este é uma das peculiaridades das línguas semitas. Né? Seja tanto o árabe, o eleito hebraico ou o aramaico, línguas semitas ali pertencentes a um outro grupo linguístico, porém distante, longínquo, em relação ao nosso do português aqui latino, dessa parte. Então é bem sabido e devemos compreender essa questão, que quando você está trabalhando com duas línguas, dois idiomas, deverá haver uma interferência, e dentre essas interferências não são senão vícios ou defeitos que você pegará da outra língua para fazer com que se compreenda aquilo que é almejado. Como que fala? Proporciona um método original para o estudo das estruturas da linguagem. Né? Todas essas questões proporcionam um método original para o estudo da estrutura da linguagem, para verificar, sobretudo, se os sistemas, sejam eles fonológicos,
né, léxicos, lexicais, né, um exemplo, ou morfológicos ou sintáticos, constituídos pelas línguas, são realmente sistemas, ou são realmente os mesmos sistemas. Então, como dito, você está aprendendo a gramática, dialética, retórica e dentre outras áreas, seja da lexologia, o léxico, ou seja, o vocabulário, as orações, as frases, as sentenças, assim. Então, quando se casam duas línguas, devemos saber que existirão ali alguns defeitos entre elas, ou algo que será emprestado. Isto é, os conjuntos cujas partes são todas de tal forma solidárias, que qualquer modificação num único ponto, qualquer interferência, isso falando sobre qualquer interferência, no caso presente, é susceptível de alterar gradualmente todo o conjunto, né? Então, na hora de você traduzir, não existirá aquela tradução literal ou tradução ao pé da letra, melhor falando assim, a tradução ao pé da letra. Eu vou traduzir ao pé da letra uma frase, um exemplo em árabe assim, Ana fil masjid. Ana fil masjid. Seria traduzido literalmente, eu na a mesquita. Eu na a mesquita. Ou eu na mesquita, né? Então, se fôssemos jogar para uma língua, nossa língua latina, um exemplo português, eu estou na mesquita. O verbo ser e estar, dentre outras questões pequenas, teríamos que ocultar. Ou teríamos que adicionar, como no caso que seria agora aqui. Mas já teria corrompido toda aquela essência da língua árabe, ou seja, do idioma X para o idioma Y, teria corrompido um pouquinho aquela tal língua anterior ali. Ou para verificar além disso, se estes ou aqueles sistemas ou partes de sistema, um exemplo, a morfologia, por exemplo, né, são impenetráveis uns aos outros de língua para língua. Então não é uma regra. Às vezes poderá ser que você acabe traduzindo ao pé da letra duas línguas, dois idiomas, e as questões da morfologia de tais línguas são as mesmas. Não é uma regra 100%, então devemos analisar que dependendo da regra, você ou terá que acrescentar ou tirar algo e não ficará uma tradução errada. Pelo contrário, o objetivo da tradução não é senão expressar e entender a expressão. Então isso que foi aquilo que foi facilitado, falarmos um pouquinho sobre essa primeira parte dos problemas teóricos da tradução, né? Um livro do linguista francês Georges Mounier. Então isso, wa sallallahu barak ala rasulillah.